Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Qualidade Sem Limites. Hoje nós estamos aqui para divulgar para vocês, trocarmos um pouco de ideias sobre mais uma ferramenta de sistema de gestão da qualidade aplicável em todas as empresas. Antes de nós falarmos sobre essa ferramenta, gostaria que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, pudesse se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações de quando nós colocamos um vídeo novo no ar. Hoje nós vamos aprender sobre uma das 7 ferramentas da qualidade. É o que nós chamamos de diagrama de Ishikawa, também conhecido pelo nome de diagrama de espinha de peixe. Pelo formato dele, ele parece uma espinha de peixe, e também tem o nome de diagrama de causa e efeito. Essa é uma ferramenta muito importante para quando nós temos algo não desejado dentro da empresa. Quando nós temos um determinado problema, uma situação indesejada, é o que nós chamamos de não conformidade, ou seja, algo que não está conforme o esperado. Então a ferramenta de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa, ele nos ajuda a investigar quais as determinadas causas para que este determinado resultado indesejado tivesse acontecido dentro do nosso processo, dentro do nosso dia a dia, dentro do sistema de gestão da qualidade. Ele também é conhecido como, algumas pessoas chamam de diagrama de 6 M's. Por quê? Porque as causas apuradas para toda não conformidade, que ela se resume em 6 laços, todos conhecidos com a letra M: matéria-prima, medição, mão de obra, método, máquina ou meio ambiente. Se nós avaliarmos, a maioria dos problemas que entram e acontecem dentro da empresa, dentro do nosso processo, estão ligados a uma dessas causas: ou a meio ambiente, ou a máquina, método, a mão de obra, medição ou matéria-prima. É importante nós aprendermos a usar bem esta ferramenta. Veja, nós temos aqui na cabeça do peixe o problema, a não conformidade. E aqui, se nós separarmos a cabeça do corpo do peixe, nós temos aquilo que são as causas que estão apontando para a não conformidade. Por isso essas setinhas estão todas apontando para frente. Notem que quando eu tenho uma não conformidade no processo e se eu tomo uma ação aqui no efeito, eu não descubro a causa. Ou seja, se eu tomo uma ação no efeito, eu não vou impedir que este problema retorne, ou seja, torne a acontecer novamente dentro do processo. E quando nós descobrimos a causa que chegou a este determinado problema e tomamos uma ação na causa, nós eliminamos a causa, ou seja, nós estamos fazendo que este problema não aconteça novamente no nosso processo. Como aqui nós vamos muito na prática, então eu já coloquei um exemplo aqui para que nós possamos ver. Então eu tenho aqui uma situação indesejada. Eu tenho um lote de peças que está fora de medidas, um lote de peças dentro do processo. O inspetor de qualidade foi lá e notou que ele está fora de medidas. Então eu tenho aqui a escama do peixe e eu tenho aqui, para a primeira escama, o meio ambiente. Qual a causa que pode ser relacionada ao meio ambiente que ocasionou as peças fora de medida? Temperatura não adequada ao processo. Ou seja, se esse determinado processo estiver rodando em um local muito quente ou muito frio, que a temperatura possa interferir no processo, pode acontecer que as peças saiam fora de medidas. A segunda escama é a escama da máquina. Um problema relacionado à máquina: peças da máquina com folga. Às vezes a máquina ela não passou por uma boa manutenção e esteja com algumas peças com folga e pode relacionar e fazer com que o lote de peças saia fora de medida. A terceira escama, ligada ao método. O método é como nós fazemos o processo. Então um problema que pode estar ligado aqui é uma folha de processo que esteja desatualizada.
Então nós pegamos um parâmetro que às vezes foi mudado, mas não foi atualizado na folha de processo, e ajustamos a máquina e as peças saíram fora de medida. Quarta escama, mão de obra. Em relação à mão de obra, nós temos aqui uma possível causa. Um operador sem experiência ajustando a máquina, fazendo setup e operando a máquina. Essa pode ser uma causa ligada à mão de obra. Quinta escama, medição. Na medição nós temos aqui um possível causa que é um equipamento descalibrado. O equipamento que nós usamos para medir essas peças, digamos que ele esteja descalibrado, enfim, ele pode influenciar no resultado da medida. E a sexta escama, um problema relacionado à matéria-prima. Um exemplo, utilizado matéria-prima diferente. De repente, na hora de separação, na hora de almoxarifado, mandar a matéria-prima para a máquina, foi uma matéria-prima diferente daquela que estava pedindo na folha de processo. Então vejam que nós temos aqui os 6 escamas, e aqui eu coloquei uma possível causa para cada escama ligada a cada M do diagrama de Ishikawa. Fazendo isso e preenchendo com a equipe de qualidade, é claro, isso aqui não se pode fazer sozinho, mas sempre em grupo, com uma equipe que tem diferentes modos de olhar para esse determinado problema, a equipe ela vai chegar em uma das causas onde entram num consenso a equipe, onde a maioria acha que é uma determinada causa, para poder investigar. Digamos que a equipe analisou essa escama de peixe e viu que o equipamento descalibrado é uma possível causa, é a causa mais provável que tenha acontecido. O que vai acontecer a partir daí? Pega-se essa possível causa, que é a de medição, e vai aplicar os 5 porquês, que é um outro vídeo que nós já aprendemos aqui. O porquê o equipamento está descalibrado, enfim, para chegar na causa raiz e tomar uma ação para que o problema de peças fora de medida, o resultado das medições, não aconteçam mais por conta de equipamento descalibrado. Ou se não, de repente a equipe acha que as peças da máquina com folga é a possível causa, a causa mais provável. Então vai fazer uma manutenção corretiva na máquina, aplicando essa correção, e depois vai retomar o processo para poder verificar se essa realmente era a causa para este problema. Notem que, assim como eu falei aqui de causa e efeito, aqui num problema desse, nós temos que tomar 2 ações. Uma no efeito e outra na causa. Por quê? Se de repente aqui, nesse lote de peças, eu tenho peças que estão fora de medida e peças que estão na medida, eu tenho que tomar uma ação aqui para quê? Fazer uma seleção das peças que estão na medida e enviar para o meu fornecedor. Então tomei uma ação no efeito. E a segunda ação eu vou tomar na causa para quê? Para evitar que este problema aconteça novamente. Então esta ferramenta, o diagrama de Ishikawa, usando de forma correta dentro da empresa, aplicando nas causas dos problemas, nós estamos cercando o nosso processo para que as causas que nós temos operante no nosso sistema, elas vão diminuindo, a ponto do que? Chegar num dado momento onde nós eliminamos essas possíveis causas para este problema na empresa e o nosso processo ele se torna mais eficiente. Então vejam que é uma ferramenta que, usada adequadamente, ela traz grandes resultados para o processo dentro da empresa e para o controle da qualidade aplicado na sua empresa. É isso, pessoal. Uma ferramenta simples, mas muito eficaz, que traz grandes resultados aí para dentro das indústrias e toda a cadeia produtiva e administrativa dentro de uma empresa. Obrigado por você que assistiu até agora esta aula e continue conosco, dê o seu palpite, o seu comentário, pode comentar nesse vídeo
dê o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas, para que a informação ela chegue a muito mais pessoas, porque aqui a qualidade é sem limites.